Mil coisas passam pela cabeça dos pais na hora de escolher o nome de um bebê. A sonoridade, a etimologia, o desejo de homenagear alguém, de quem sabe fazer alguma pequena intervenção no destino daquela criança, de proteger ela com o nome de um santo. Os nomes têm um lugar central em várias tradições culturais, e a gente pode até não acreditar num determinismo nominativo, mas também escolher um nome está longe de ser uma decisão banal. No livro do mês da Tag Inéditos, a escolha de um nome abre 3 destinos possíveis na vida de uma família. Mas a autora Florence Knapp vai muito além dessa reflexão nominativa, nesse livro que é um dos mais profundos que a gente já enviou no clube. Então, Rodrigo, Rafa, muito bem-vindos, muito bom ter vocês dois aqui comigo no podcast, né? Rafa já é de casa, mas sempre bom ter gente de casa também aqui no podcast, né? E o Rodrigo já é quase de casa, né? De tão parceiro que é nosso, já participou de várias campanhas da Tag junto com a gente. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade de participar. Obrigado vocês, um prazer falar agora. A gente fala mais por e-mail, né? Prazer falar com vocês quase pessoalmente agora e sobre esse livro tão incrível. Então, estou bem feliz com o convite. Obrigado. Bom, então, para começar aqui o nosso papo, né, Rodrigo, tu fez um vídeo, comentando de forma muito completa, assim, eu acho, sobre esse livro, falando que ele foi um livro que te pegou muito pelo coração, que quando tu terminou tu sentia saudade dos personagens, então eu queria começar te pedindo para contar um pouquinho mais sobre como é que foi essa experiência de leitura, o que que tu curtiu no livro. Então, esse livro é interessante porque ele é bastante violento, né, em certas maneiras não, ele é bastante violento, mas ele é uma violência quase normalizada, né, como é boa parte das violências domésticas e, né, violência contra a mulher. Então é um livro que é de eu enquanto eu estava lendo, eu queria muito continuar lendo, né, eu sentia que eu estava devorando aquele livro. Mas quando eu parava de ler, eu sentia que eu estava sentindo aquele livro, sabe, era uma coisa estranha, assim, porque eu continuava com aqueles personagens e eu ficava pensando na vida daquelas pessoas e daquela criança, e daquele jovem, daquela mãe, e daquele marido, e era difícil para mim voltar, porque eu sabia que a hora que eu fosse voltar, eu ia ter que entrar num ambiente que ao mesmo tempo é bonito, né, porque eu acho que a escrita da Florence tem uma delicadeza mesmo nas partes mais difíceis, mas ao mesmo tempo um ambiente muito, opressivo, né, porque, você tá ali sufocado por aquela história, por aqueles personagens, então eu tinha esses sentimentos ambíguos e por causa disso eu acho que os personagens foram se tornando muito próximos a mim, então eu tinha muita familiaridade ali, parecia que eu queria entrar nessa história e ajudar aquelas pessoas, ao mesmo tempo que eu me sentia um pouco, de mãos atadas, porque eu não podia, eu estava só vendo essa história pelas páginas e pelo buraco da fechadura, e ao mesmo tempo acho que é uma história tão próxima da gente, não sei, eu acho que talvez todo mundo conheça uma história parecida, ou de pessoas próximas, ou de pessoas que não são próximas, mas que você acaba sabendo né, de situações ali, que que para mim era difícil, assim, eu não me envolver com aquilo hum, de uma maneira passiva, assim, eu conseguia parecer que eu estava ativamente querendo entrar naquela história e tentar de alguma forma ajudá-los ali, o que o livro mostra é isso, né, que às vezes a vida se impõe, né, eu acho que os personagens desse livro mostram isso para você. A vida de alguma forma ela vai se impor, e aí o que é que você vai fazer com isso que vai definir as suas escolhas e as suas narrativas. E Rafa, tu que tá desde o começo, né, nos bastidores da escolha desse livro, eu queria saber também da tua primeira leitura, como é que foi o teu encontro com essa história e o que que fez tu acreditar que os associados da tag precisavam ler esse livro também. Sim, essa história é muito curiosa, assim, acho que não sei se são todos os associados que sabem, né, os ouvintes sabem que a gente trabalha muito em parceria com as editoras, né, na hora de escolher um livro a gente conta muito com a opinião das editoras e a gente tem uma grande parceira que é a editora Record, e dentro da Record tem a Renata Pettenguil, que é, assim, uma pessoa sensacional, uma editora sensacional, confio 100% na opinião dela. E aí eu lembro que a gente estava numa flip
de 2024. A gente estava lá, era Flip, acho que foi em outubro, novembro daquele ano. Eu estava grávida e bem no comecinho, assim, da gravidez, e estava conversando com a Rê, a gente estava numa festa, na festa da Record, inclusive ali, né, ela com drink, eu, né, com uma coquinha, e a gente conversando e eu falando assim: "Bah, Rê, né, quero muito um livraço, assim, pra mandar na tag, o que que tu tem em mente?". Era aquele momento bem de feira de Frankfurt, que é uma feira bem importante também para o mercado editorial, onde surge muita coisa, né, de livros bons. Ela me puxou num canto, assim, e falou: "Olha, tem esse livro que se chama o The Names", né, começou a me contar um pouquinho da sinopse, mas, foi muito engraçado, porque eu lembro muito dela falando assim: "Eu não acho que tu tem que ler ele agora, grávida, nesse momento, acho que não é um bom momento pra tu ler ele e tal", e eu a sinopse me pegou tanto, assim, porque já de cara, assim, né, quando tu escuta sobre o livro, assim, a história dos nomes, e eu estava no momento em que eu tinha que escolher um nome para o meu filho, né, e falava com, né, com algumas pessoas sobre os nomes, inclusive quando eu cheguei na Flip falei que o nome dele ia ser Nino no final, o nome dele é Arthur. Tava nessa de escolher o nome dele, testar Nino, Arthur, que eu vou qual que vai ser o nome do meu filho, e aí não segui o conselho dela, ela me mandou o PDF do livro, eu li, e eu me apaixonei totalmente. E eu falei: "Esse livro a gente tem que mandar ele na tag", né, claro, a gente tem uma equipe aqui inteira que lê o livro, opina também, mas ele é um livro maravilhoso, né, é o que acho que não tem como sair desse livro, né, da leitura desse livro da mesma maneira como tu começou ele, né, acho que ele te muda de alguma forma, e eu acho que é isso que a gente quer na tag inclusive, né, a gente sempre quer mandar aquele livro que é arrebatador, que vai mudar as pessoas, e acho que é um pouco isso que eu posso falar da minha primeira leitura, assim, chorei com ele, mexeu muito comigo, e é um livro que eu acho que é aqueles que tu recomenda muito, né, que tu quer que todo mundo leia, assim. Então, mesmo quem é pai, quem é mãe, quem não é pai, quem não é mãe, acho que são pessoas que todo mundo vai curtir esse livro de alguma forma, vai entender ele de uma forma diferente, né. E uma coisa que os associados já têm comentado bastante, assim, no aplicativo, né, já tem bastante gente lendo o livro e dando algumas devolutivas, é justamente essa sensação de que, assim, nossa, que livro maravilhoso, que livro necessário, mas como é difícil também essa leitura, né, como eu preciso fazer umas pausas estratégicas, porque é muito denso, porque a gente entra naquela atmosfera de tensão da Cora, né, naquela apreensão que ela fica, que parece que qualquer passo em falso que ela dê, ela pode sofrer uma represália muito violenta por isso. E isso é muito mérito da autora, ela conseguir nos colocar nessa atmosfera, né, acho que isso traz um impacto muito forte também para reflexão sobre esse tema de violência doméstica, mas tem seus desafios, né, e aí eu queria perguntar para vocês 2 se vocês o que que vocês fazem quando, chega uma leitura como essa, assim, que demanda talvez alguma estratégia para a gente conseguir atravessar ela, né, conseguir passar por ela, que dependendo do leitor pode ter alguma implicação pessoal com o assunto também, né, seja uma pessoa que já foi vítima de violência ou que tem uma história na família, uma história mais próxima e que essa pode ser uma leitura mais sensível. Que vocês fazem, assim, pessoalmente, ou que vocês aconselham fazer quando uma leitura pega nesse lugar? Eu costumo, parar um pouco a leitura mesmo, já tiveram alguns livros que é que você toma um fôlego, né, e fecha um pouco o livro e vai ou tomar um café ou fazer alguma coisa, mas o que eu costumo fazer é conversar com as pessoas sobre o livro. Então eu tenho uma amiga que às vezes ela nem lê o livro inteiro ou ela só compra ali ou ela anota, mas aí em algum momento ela vai ler, mas ela sempre me ajuda, assim, nessas reflexões. Então, esses livros geralmente eles me empurram para uma conversa. Então, ou eu levo para minha terapeuta, ou eu levo para minha amiga, ou eu levo. E aí aquilo vai ficando uma experiência um pouco mais dolorida, mas também mais completa, porque eu acho que sempre quando a gente conversa, né, quando a gente fala, quando a gente verbaliza ali algumas sensações, eu acho que fica mais fácil de entender. Então, quando essas leituras mexem comigo, assim, eu costumo levar para algum outro lugar. E aí, para mim, fica mais fácil, porque eu acho que eu vou elaborando ali o que eu estou sentindo. Nesse livro eu fiz isso também, e é engraçado que eu estou num período da vida, assim, que eu tô com 37 anos, né? Então eu tenho muitos amigos que ou estão casando ou estão tendo filhos, né? Então essa leitura me pegou por isso, porque eu acho que eu comparo algumas relações que não quebraram esse ciclo, né, que a gente vê no livro, eu acho que esse livro fala muito de quebrar o ciclo, com essas novas relações de amizade que eu vejo que já nem quebraram o ciclo lá atrás, assim, nem deixam isso acontecer.
Ao mesmo tempo tem essa conversa, né, do cuidado da relação, de como é que você vai criar um filho para que ele não repita padrões que às vezes não vêm da família, mas vêm da sociedade, né? Então você tem que ter esse cuidado. Mas o que eu faço é isso, se a leitura está muito dolorida, ou eu dou uma parada, ou o que eu faço geralmente é conversar com alguém, que eu acho que a outra pessoa sempre me ajuda a elaborar, assim, o que eu estou sentindo, e a leitura fica mais interessante também. Uhum. É, eu diria, assim, que depende muito, assim, mas eu acho que o que o Rodrigo falou, assim, perfeito, a coisa de levar pra terapia, eu faço muito também, assim, dependendo de como que ele me toca, né, como que aquele momento do livro me toca. Eu não tenho nenhum pudor pra abandonar livros, eu falo muito abertamente, assim, que quando às vezes me pega num lugar em que eu não tô preparada pra ler aquilo naquele momento, assim, então eu fecho, guardo, vou pegar ele, né, um ano depois, sei lá, às vezes não pego nunca de volta. Então, às vezes eu choro, eu boto pra fora, eu acho que, eu gosto de ter essa relação visceral mesmo com o livro, sabe, tipo, de chorar ou às vezes rir em voz alta, então depende muito de como é que ele vai me tocar. Eu estava lendo esses tempos o História da Violência, do Eduardo Louis, que é um livro que é pesadíssimo, mas ele é um livro ao mesmo tempo que a história ela é totalmente distante, assim, no sentido de eu nunca estaria naquela posição de passar por aquilo que ele passou, porque ele tá num outro lugar, ele tá num outro momento de vida, então era muito alheio a mim. Isso que a Cora né, o que aconteceu com a Cora, por exemplo, eu estava grávida. Eu estava perto de estar num puerpério como ela estava, então me pegou num lugar, assim, que era eu lembro de uma cena em que ela fala sobre ela não, né, porque ela não tá narrando, mas eu lembro que é uma cena em que o narrador fala que o Gordon empurra ela e os pontos da né, ali no acho que é no períneo dela, enfim, né, ela teve ali o parto vaginal, os pontos rompem, eu falei: "Meu Deus do céu", sabe, assim, me deu uma coisa, assim, eu grávida imaginando uma cena dessas de uma mulher no puerpério, em que já tá sensível, já tá num momento, né, totalmente particular, passando por uma violência absurda dessas, assim, então, por mais que seja uma coisa muito distante de mim, a violência doméstica, mas me pegou no corpo, assim, sabe, foi uma coisa, assim, que eu vou dar uns dias, vou respirar, vou pegar, né, de volta, né, dar um tempinho. Então acho que depende muito de como que o livro me pega, assim. Eu geralmente tenho também essa aproximação com livros bem desgraçados, né, então, diferente de você, se eu tô sofrendo, eu vou atrás e sofro mais, assim, uma coisa meio masoquista, mas o que é ótimo também, eu gosto desses livros, né, que fazem isso mesmo, que te tiram de um lugar muito confortável, embora eu também goste de livros que te deixam, né, te levam para um lugar confortável. Mas esses que te obrigam, né, a olhar ali para um outro aspecto e pensar na vida crua mesmo, né, a vida como ela é, eu acho que é uma das coisas mais bonitas da literatura, né, então é interessante, assim, essa experiência com esse livro. Sim, e eu acho que tem um aspecto muito notório, assim, desse livro, que é o fato de que, bom, ele tem 3 linhas narrativas, né, são 3 destinos possíveis, e acho que qualquer leitor em um dado momento fica com a expectativa de que em algum desses cenários tudo vá dar certo, né, e na verdade eu acho que o cenário perfeito, assim, o cenário do final feliz, ele seria, pegar um pedacinho de cada uma dessas linhas e poder unir, né, porque em cada um tem uma perda muito significativa, diferente ali que acontece. Tem leitores que podem se incomodar com isso, inclusive, de tipo: "Putz, que saco, né, queria que tudo desse certo em alguma Queria minha dessas linhas". recompensa como leitora, assim, sim. É. E, enfim, acho que esse é um aspecto que se destaca, mas que até a autora fala na entrevista para a revista da Tag, que ela acha que isso pode ser uma coisa interessante, né, que mesmo com essas nuances, assim, de luz e sombra, a vida é a vida, né, que não existe uma vida perfeita, que não existe um cenário ideal, mas que é possível a gente, interferir também no nosso próprio destino, né, mudar esses padrões que não são predestinações nem de nome e nem de família, de contexto familiar, que em alguma medida a gente consegue interferir naquilo que fizeram da gente também. Eu acho que isso é uma coisa que fica bastante com a gente depois da leitura. E pegando esse mote, eu queria perguntar se vocês têm alguma das 3 linhas que é a favorita, assim, que vocês gostam mais. Assim, eu gosto do Bear, né, porque ele acho que é a narrativa mais,
tranquila, embora o que eu acho genial desse livro aqui é que ele mostra que nas três linhas, assim, a violência doméstica ela vai interferir na vida deles, né? Não, não tem como. Essa figura do pai, ela altera o caminho deles, não importa o nome, né? Eu acho que todas têm a sua força, assim, é claro que a do Gordon é a mais difícil, né? Porque você vê aquela pessoa se transformando no pai, mas eu acho que esse livro, em todas as linhas narrativas, traz uma esperança, né? Porque eu acho que conforme a história vai passando, você vê que os personagens vão tomando as decisões apesar desse pai, né? Apesar dessa violência, apesar desse lar. Então, eu acho que as três se complementam, como você falou. É, a mais feliz é a do Bear, porque você vê aquelas pessoas, só que sempre fica alguma coisa ali, né? Na linha do tempo em que aquela mulher continua casada com esse homem, é uma angústia. Na linha do tempo, não sei se eu posso falar aqui Pode alguns falar. É liberado spoilers, né? spoiler. Na linha do tempo em que esse cara morreu, também acontece algumas coisas que são tristes. Sempre tem aquilo, né? A vida se impondo, assim. Então, nada. Não é um conto de fadas, né? Não importa a linha narrativa que você escolha, vão ter os seus percalços e percalços muito difíceis. Então, eu não sei se eu tenho uma preferida, não. Eu ficava com mais angústia e mais medo de voltar na história do Gordon, né? Do filho Gordon. Nas outras, assim, pelo menos eu tinha, assim, esse cara não tá mais não tá mais ali na história, mas eu acho que a do Bear é a minha preferida, assim. Mas não sei, eu acho que elas se complementam mesmo. Eu não sei qual que é a minha preferida, que eu posso dizer é que a que eu mais difícil de ler foi a do Gordon, com certeza, disparado, assim, porque eu acho que a do Gordon tem uma peculiaridade que é a gente não se sentir tão próximo desse personagem, né, a gente empatiza mais com a Cora, enfim, né, com a Maya, mas o Gordon, a gente quase não reconhece ele, né, porque acho que o Julian e o Barry têm uma semelhança ali dos personagens, claro, cada um, né, com o seu destino, mas o Gordon, né, o Gordon Júnior, no caso, a gente fica meio: "Meu Deus, quem é essa pessoa?", sabe. Hã, e achei difícil ler. E só uma coisa que eu ia complementar também que tu falou, Deb, sobre a entrevista que eu lembrei também que ela fala, a autora fala, né, a questão da vida boa, a vida ruim, e eu lembrei de uma frase do Conrado Caligares que falava sobre isso, que ele não queria ter uma vida boa, ele falou: "Eu quero ter uma vida interessante". E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que isso tá presente nas 3 linhas. Nenhuma é totalmente boa, nenhuma é totalmente ruim, mas as vidas dos personagens do Bear/Gordon/Julian são vidas interessantíssimas, né, cada uma com o seu ponto de vista, enfim, então, acho que essa que é a beleza do livro, inclusive, né. Porque claro que eu também, como todo mundo, ficava muito angustiada de ler a linha do Gordon, mas o final é muito satisfatório, né, tipo, o que que o Gordon consegue fazer com isso ao fim e ao cabo, assim, né, esse reconhecimento desse monstro do pai dele dentro dele mesmo, né, claro que isso custou vários atos de crueldade que ele teve, mas também ele consegue tirar a Cora daquela situação, né, ele contribui para tirar a Cora daquela situação, e ele consegue reconhecer, esse monstro que estava nele, né, que vinha desse modelo muito negativo, assim, que ele tinha no pai. E eu acho que outra figura complexa é a Maia, né, também, assim, acho que é sempre delicado a gente pensar qual que é o papel de uma outra mulher que também foi vítima, né, desse contexto, enquanto mulher, viu a mãe dela ser vítima, e em cada uma das linhas também ela tem uma maneira diferente de lidar, né, com a mãe, de lidar com o pai, de se dobrar mais às vontades do pai, de acolher mais a mãe, de tentar interferir ou de meio que fingir que tá bom, já fiz o possível e agora eu vou tocar minha vida, né, então acho que também é um ponto, assim, pra gente discutir qual que vocês entendem que é o papel da Maia nessa história, né. A Maya é uma personagem bem complexa, assim, pra mim, porque ela tenta também, né, assim como filho, como irmão, ela tenta se livrar das garras daquilo. Eu acho que ela é até mais ativa, né? Mas mesmo assim tem uma linha narrativa ali que a gente vê que ela tá tentando agradar aquele pai, né? Enfim, tentando seguir.
a carreira, eu acho até mais triste, assim, algumas coisas em relação à Maia, porque você vê que às vezes ela é um pouco jogada de lado ali, né? Talvez pela escolha da narração, né? A gente tá vendo mais a vida do Gordon ali, mas você vê aquela menina precisando de ajuda, assim, e aí a mãe não tinha as ferramentas ali, né? Em algumas partes da história. Então ela vai se virando sozinha, assim. Ela também faz o que ela consegue com as ferramentas da vida que ela vai adquirindo. Ao mesmo tempo, também acho ela muito meio que a heroína assim, da história, porque como ela não tem essa ajuda ativa, ela se apega ao que ela consegue. Então, é, é muito bonita a relação dela que ela tem com o irmão Bear, com o irmão. Agora eu acho que é com o Julian, né? Que ela tem um pouco mais de afastamento, assim, mas eles são próximos. É sempre muito bonito ver a relação deles como irmãos e ela com a mãe também, eu acho muito significativo, assim, essa tentativa de tirar a mãe daquela relação e não conseguindo, né? E aí ela tendo que seguir em frente também, porque senão ela ia ficar presa nesse ciclo de violência. Eu acho que eu queria ver mais ela podia escrever uma continuação agora com a Maia, aqueles, né? É, mas eu gosto, eu acho ela uma personagem bem interessante, assim, talvez às vezes a gente fica mais focado nele, né, no Bear, no Gordon, no Julian, mas ela é bem importante, assim, para a história e para as decisões que os personagens vão tomando. Uhum. É, o muitos momentos desse livro eu me pegava, assim, pensando na Mai e, assim, com uma pena, que eu acho que era uma pena ainda maior dela do que dos outros do que da Cora e do que do Bear, Julian Gordon. Porque eu ficava pensando: "Meu Deus, essa menina, as coisas que ela tá vendo, né, as coisas pelas quais ela tá passando", e eu não lembro de ter lido sobre a parte ali do Bear, quando, enfim, vem o vizinho, né, o Gordon mata a pessoa, vai preso. E porque, claro, estava muito focado na Cora, muito focado, né, no Bear, mas eu fico pensando, imagina a culpa dessa menina, porque ela que escolheu o nome Bear, né, então, é isso, é exatamente o que você falou, acho que daria mais um livro inteiro só com a perspectiva dela, olhando tudo isso que tá acontecendo se desenrolar na frente dela, né, com esse pai absurdamente abusivo. E claro, a gente tem, né, a visão um pouco da visão dela, mas é sempre colocada contra a perspectiva, né, ela versus Julian Bear Gordon, ela versus a mãe, ela versus não é tão, né, particular dela, assim, então é uma personagem, assim, que eu nossa, eu morri de pena dela, assim, e fiquei muito impressionada com a resiliência dela também, assim, ao longo das trajetórias e torci muito por ela. Acho que tanto quanto pelo Julian Bear Gordon, eu torci muito por ela também, assim, porque é uma excelente personagem, né, muito bem construída. Acho que a gente sente isso também, porque ela já é uma criança, né, que ela precisa entender o ambiente opressivo ali, então ela é uma criança hipervigilante, né? E isso é muito característico de lares abusivos, né? A criança já aprende a saber o que que ela pode falar, o que ela não pode falar, o que ela pode mexer, qual barulho, ela já aprende a interpretar silêncio e barulho, assim. Então é muito duro mesmo ver a crueldade da vida dessa menina e como ela não tinha o que fazer, assim, né? Porque enfim, ela era uma criança. Então o que ela faz é depois de adulta, mas carregando esses traumas, né? E, e aí eu dou os parabéns para a autora, assim, de conseguir mostrar isso pra gente, porque o que ela faz é isso, né? Ela não tá contando, ela tá mostrando pra gente. Eu acho que é por isso que esse livro mexe tanto com os nossos sentimentos, assim, por isso que esses personagens ficam com a gente por bastante tempo. Sim, não, se eu comentar um detalhe, assim, que na verdade não é um detalhe, né, eu acho muito significativo a maneira como ela vive e explora a sexualidade dela, né, como uma mulher lésbica, Uhum. e vai se entendendo dessa forma, em diferentes momentos da vida, né, dependendo do desenrolar ali da história em cada uma dessas linhas também, acho que isso também tem um peso, né. Acho que por muitos motivos, né, tanto pelo fato de que o pai dela, sempre foi uma pessoa tão ligada às aparências, então uma pessoa que sempre performou teve uma performance social muito convencional e que enganava muito bem todo mundo, inclusive, né.
disfarçava muito bem, assim, a pessoa que ele realmente era dentro de casa. Então uma ideia de atender essas expectativas sociais, né, que em uma linha narrativa fica mais presente do que em outra. Eh, e tem essa própria questão da maneira como ela se relaciona com a a ideia da masculinidade também, né, o que que foi esse primeiro homem da vida dela, né, o pai dela, assim, e, enfim, como é que isso pode reverberar também no desenvolvimento da sexualidade dela. É um mistério, né, claro, não tem resposta para isso exatamente, não tem regra, mas eu acho um ponto interessante também, uma escolha interessante da autora de ter colocado esse aspecto da sexualidade da Maia, porque eu acho que tem mais várias caixinhas que se abrem, assim, de reflexão, né, nesse tema. É, sim. Eh, e eu acho que tem um outro ponto, assim, que de repente eu vou puxar pelo epílogo, porque naturalmente, né, com 3 linhas narrativas, tem 3 finais diferentes para essa história, mas o epílogo ele dá uma liga, né, um fechamento geral, que ao mesmo tempo ele não é um fechamento, ele é uma abertura, né, porque o epílogo vai para a perspectiva do Gordon pai, num momento em que ele tá pra morrer, né, pelo que se entende, ele tá tendo um ataque cardíaco, ele começa a pensar nas vidas que ele poderia ter tido, em como outras maneiras que ele poderia ter vivido a própria vida, e como ele poderia ter interferido de maneira diferente na vida das pessoas que estavam próximas dele, como a própria Cora poderia ter feito outras escolhas também. Eh e eu acho que nisso tem uma cena que me marcou bastante, que é a cena em que ele descreve a si mesmo, junto com o pai dele, que também era médico, né, e que era um homem muito violento também, no hospital, e que ele é uma criança e ele tá vendo esse pai ser muito admirado, muito cortejado, assim, por todo mundo que ele encontra no hospital, e ele, enquanto criança, pensa: quero ser assim também, também quero receber toda essa atenção, né. E aí no momento que o pai dele tá ocupado, tá fazendo uma cirurgia, tá trabalhando, ele tá na fila do refeitório e ele escuta pessoas falando do pai dele, alguma coisa que a gente não sabe o que que é, mas que ele se dá conta que na verdade o pai dele não é o que parece, e ele pensa: "Nunca quero ser que nem esse homem, eu quero ser diferente dele", né, então, enfim, não é uma questão da gente perdoar o Gordon Pye, assim, por tudo que ele faz na história, mas eu acho que é de pensar também, o quanto esse ciclo de violência começa antes, né, ele é sempre anterior. E quando que a gente pode interferir nesse ciclo, afinal, né, então ele mesmo ali no momento da morte pensando que ele poderia ter feito diferente, independentemente do quanto a gente empatize ou não com esse personagem, eu acho que isso é uma reflexão, assim, desses modelos de masculinidade e qual que é o papel dos homens, assim, né, para interferir em situações de violência, não só em situações extremas, mas em situações mais sutis do dia a dia, né, de opressão masculina sobre as mulheres. Que vocês pensam sobre isso? É, não, eu acho que é a grande luta, assim, uma das grandes lutas é você quebrar essa normalidade da masculinidade tão péssima e tóxica, né? E aí, lembrando que essa história se passa nos anos 80, né? Então ainda é pior, assim. E aí a gente vai vendo que mesmo a sociedade evoluindo ao longo dos anos, né? Nesse livro aqui, as consequências que ficam, né, nesses personagens, nesse homem. E eu concordo com você, assim, não senti nenhum tipo de empatia por ele, porque ele é um personagem detestável, mas ele é tão detestável quanto humano, né? Então eu já conheci muitos Gordons, assim, já conheci muitas Coras que não tiveram essa fantasia de poder imaginar uma vida, quer dizer, podia imaginar, mas a vida era a única vida que ela conhecia, né? Era aquela e não ninguém ia narrar uma outra vida para ela, né? Então, como eu conheci esses Gordons, eu também vi a humanidade dessas pessoas, né? Que que também não é uma questão de empatia, mas você entende que também vieram de lares abusivos, vieram de figuras masculinas que eram péssimas, então você compreende porque a personalidade daquela pessoa foi moldada daquele jeito. E o Gordon Pye, eu senti isso no final, assim, como acho que ele sabia que ele poderia ser diferente, mas ele nem conseguia, porque era isso que ele conhecia, e para ele era a maneira como ele impunha esse poder, esse dizer ser homem, era daquela maneira,
E que bom que, pelo menos no final ali, ele teve né, essa epifania, assim, mas eu acho que o que a autora faz muito bem mesmo a gente achando esse cara detestável, essa pessoa horrível, a gente entende que ele é humano, né? E ele é reflexo, assim como a Cora, assim como a Maia, assim como as três versões do Bear, do Gordon e do Julian, é, elas existem porque existe algo por trás, né? Existe uma sociedade, existem padrões que a gente vai repetindo e existem escolhas, né? A escolha dele foi essa, talvez se a escolha dele fosse diferente, como mostra no livro, né? As ações determinam as consequências, né? Então eu acho que o que dá para sentir no final assim é que ele não é um personagem que você não vai encontrar, infelizmente, na rua. Você vai, às vezes na sua própria família, no seu próprio seio familiar ali, você vai encontrar vários Gordons, o que é triste, mas é a vida, né? É isso. Eu sou muito descrente, assim, eu acho que é isso, o livro ele se passa, né, começa ali no final dos anos 80, então a gente: "Ah, mas já faz um tempo, né", mas eu ainda acho que a gente tá engatinhando muito enquanto sociedade, eu acho que pouca coisa mudou. A diferença é a gente tá falando mais sobre isso, mas assim, dia a dia, na prática, não sei, eu não tenho nem palavras pra dizer, assim, o que que é, sabe. É absurdo o que acontece, assim, a gente começar a ler esse livro e pensar: "Nossa, por que que ela não vai embora?", né, aquele pensamento básico, assim, né, de: "Mas por que ela não vai embora?". Ela vai embora. Ela tenta ir embora, ela morre, tipo, quando isso acontece. Isso acontece na vida real, né, isso a gente abre a notícia, a gente abre o Instagram pra ver notícia, a gente liga a TV pra ver notícia. Todos os dias a gente vê mulheres sendo mortas no momento em que elas decidem sair, no momento em que elas dizem não, no momento em que elas então é muito difícil, assim, eu acho que a gente tá indo talvez por um caminho um pouco melhor e que agora tá ensinando as próximas gerações, né, olha, né, o que que um não é um não, né, aquela coisa ali do básico, né, de respeito, enfim. Mas realmente é muito desanimador, assim, porque quando a gente pega um livro que nem esse, a gente pensa: "Ah, mas é ficção", só que não é ficção, né, ele é baseado em fatos reais que acontecem a cada, né, minuto todos os dias. Então, realmente, assim, e tem todo fazer agora propaganda da revista que é feita pela Debse, que tá maravilhosa nesse sentido de mostrar, assim, como é que funciona um ciclo de abuso, né. Quantas vezes uma mulher tem que levantar pra sair de uma casa abusiva? Quantas vezes ela tem que dizer não pro cara abusivo? Muitas vezes, porque realmente é um ciclo, né, que é muito difícil de ser quebrado. Então, homens nesse sentido têm um papel gigantesco, né, de poder dizer, e acho que é nas pequenas coisas também, né, não rir da piada machista que o amigo faz da mesa de bar, né, ali, tomando uma cerveja, alguém faz uma piada e o cara não diz nada. Ah, porque é amigo, né. Ali rola alguma coisa ali, uma cena na novela em que as pessoas normalizam: "Não, espera aí, vamos problematizar isso aqui, vamos conversar com a criança que às vezes tá por ali, viu também a cena, vamos", enfim, então acho que é isso, estamos avançando a passos lentos, né. E lembrando que ele é um médico muito respeitado, né? Então tem essa coisa também masculina e essa coisa corporativa também, né? Que todo mundo se protege, ninguém vai desconfiar de um médico, ele é tão bom para a sociedade. Essas coisas sutis da violência também me pegaram nesse livro, assim, que, de novo, conheço muitas pessoas parecidas e, embora não tenha vivi num lar de violência doméstica, eu vivi num lar em que essa masculinidade horrível se impunha, né? Então eu entendo essa coisa de ser uma criança hipervigilante e de como isso reverbera até hoje, né? Então, são vários tipos de violência dentro desse livro. A agressão física é o limite, né? Mas antes tem muita coisa. Inclusive na revista também, uma preocupação que a gente teve foi porque é claro que num livro como esse a gente precisa falar de ciclos de violência, precisa falar com as mulheres, né, eventualmente leitoras que estejam passando por uma situação de violência, mas também a preocupação de pensar no outro lado, né, no lado dos homens agressores e das microagressões, né, então como que se constitui essa masculinidade
nas sutilezas e que vai descambar em uma coisa com esse nível de gravidade. E aí que a gente incluiu, né, a entrevista com o pessoal do Instituto Papo de Homem, que faz esse trabalho bem voltado para a formação emocional dos homens, assim mesmo, né? Então eu acho que tem que devolver essa bola para os homens também. E agora, te ouvindo falar, Rodrigo, eu me lembrei, trazendo de novo o Eduardo Luiz aqui para nossa conversa, que ele fala muito dessa questão da violência como corrente, né? Uma corrente que flui, assim, entre os diferentes integrantes de uma família, de um contexto ali onde ela está presente, e que no contexto familiar dele, quem conseguiu romper com essa violência foi ele e a mãe dele, que romperam com esse modelo de masculinidade, né? Então, o irmão e o pai dele, que atenderam a esse modelo de masculinidade, acabaram, enfim, ruindo, né? Acabaram, enfim, isso num contexto também de um recorte social bastante desprivilegiado, né? Então, esse modelo de masculinidade, ele não é positivo para os homens também, né? Sim. E romper com ele, eu acho que é vital e é salutar para qualquer pessoa. Total. 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 Gente, estamos chegando ao fim. Acho que fomos bem Ah, fundo. Para a gente voltar um pouquinho, eu queria pedir para cada um de vocês falar o que está lendo ou indicar um livro muito legal que tenha lido recentemente. ó, eu vou indicar um livro que ele é antigo, tá? Mas é que eu gosto muito desses livros que imaginam narrativas diferentes, né? Então é um livro da Lionel Shriver, que é a autora do Precisamos Falar sobre o Kevin. É o ano pós-aniversário. Que é isso também, é uma mulher que tá com o casamento ali já morno, né? Enfim. E aí ela conhece um cara e ela se atrai por aquele cara e a narrativa imagina o que teria acontecido se ela tivesse beijado aquele cara ou se ela não tivesse beijado aquele cara. Então são duas narrativas diferentes, assim, é muito legal. Já é um livro um pouquinho antigo, mas eu me lembrei muito dele lendo os nomes, assim, porque também é uma coisa muito profunda e como as nossas escolhas, né, impactam muito a nossa vida e eu acho que a gente passa muito tempo imaginando o e se, né? E se eu fizesse isso? E se eu não tivesse feito aquilo? Não sei o quê. Então, esse livro é muito, muito interessante, assim, para quem se interessar. E o livro que eu tô lendo agora é Slow Horses, tem uma série na Apple TV, assim, eu tô lendo o livro. Hum, Legal. legal. O último que eu terminei foi o Coisa de Rico, que sinto que tá todo mundo lendo, ou quer ler, ou tá ali, né? E é sensacional, recomendo. E eu acho que é um livro que trata de um tema super importante, assim, tema fundamental, né? Que são esses ultra ricos que não se consideram ultra ricos no Brasil. E ao mesmo tempo é um livro leve, assim, recomendo porque tu dá umas risadas, assim, porque é tão caricato, né, é tão absurdo. O Michel, né, o autor, ele se insere nessas rodas de conversa, viaja junto com essas pessoas, então é um livro que é legal nesse sentido de que alguém de fora olhando essas pessoas, assim, então, né, ele é antropólogo, enfim, então é um livro muito legal, porque tu acaba te divertindo, sabe, às custas dessas pessoas que são ultra ricas e totalmente sem noção, assim. E o que eu tô lendo agora eu não posso falar, porque eu estou lendo um livro pra tag, que é surpresa, então não posso são 2 na verdade que eu tô lendo, são livraços, que eu posso dizer, livros bem legais, temas bem diferentes e que provavelmente serão na tag em 2027. 26, final de 26 e 27. Maravilha. Então tá, gente, agradecer de novo pela participação de ambos. Muito bom conversar com vocês. Muito obrigada, Debs. A gente que agradece. Obrigado a você pelo convite, eu adorei. Até a próxima. Valeu, Rodrigo. Obrigado, gente. Leiam esse livro Obrigada. incrível, Os Nomes. Uhum.